Eleições 2016 pela Rádio Natividade FM, nesta série de entrevista com os prefeitáveis do município. Nesta quarta-feira, nós estamos recebendo o candidato Francisco José Martins Borello, Chico da Saúde, do PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o nosso segundo convidado desta série de entrevista. Candidato Francisco, bom dia, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito também o nosso convite. Bom dia, Wanderson, bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM. Para nós é um prazer enorme estar aqui. Queria parabenizar você e a rádio pela iniciativa. Acho que isso contribui muito para a democracia. Nós não poderíamos deixar de estar aqui nesse momento de forma alguma. Muito obrigado mais uma vez. Francisco, como eu fiz com o candidato que te antecedeu, eu vou te deixar alguns segundinhos para você se expressar para a população, se apresentar, apesar de dispensar apresentações. Ô, Wanderson, eu acho que o momento aí de eleições é um momento de reflexão. E eu tenho dito nas casas que a gente tem passado que nós estamos sob avaliação, né? Estamos sob julgamento. E agora o povo é o juiz. Nós estamos aí há um pouco mais de um ano à frente da prefeitura, um momento extremamente excepcional, tanto para o município quanto para o país, para o estado do Rio de Janeiro em particular. Nós chegamos a uma prefeitura atolada em dívidas, com uma desorganização administrativa profunda, 3 prefeitos em apenas um pouco mais de um ano, de 2 anos antes da gente, e culminando com uma crise enorme, né? A gente contava até que o município estava difícil, numa situação difícil, mas não contávamos com uma crise tão grave que reduziu tantos repasses. Então, no momento de você ter que pagar dívidas, ter que honrar compromissos, e ainda com uma redução de receita muito forte, a gente teve um momento muito excepcional e o tempo muito curto. Então, normalmente os projetos precisam de tempo e dinheiro para ser realizados. Nós não tivemos nem tempo, nem dinheiro. Então, realmente, nós podemos nos orgulhar muito do que fizemos nesse um ano, porque foi um período importante para a reorganização interna da prefeitura, que ainda não foi concluído, tem muito o que fazer, mas com certeza foi um tempo muito curto para você ter um resultado visível, né? Então, a população precisa estar atenta às questões que foram feitas pelo governo nesse período e avaliar com muita tranquilidade a proposta de continuidade desse projeto que se iniciou há pouco mais de um ano ou o retrocesso a uma situação anterior, visto que os nossos concorrentes, de uma forma geral, estão apoiados por grupos que participaram desse processo de desconstrução do município de Natividade que nós estamos vivenciando. Então, estamos aí sob julgamento. Candidato, o senhor se julga preparado ou estava preparado para enfrentar toda essa crise? O senhor estava preparado naquele momento e para o futuro? Olha, Wanderson, várias e várias pessoas, companheiros, pessoas amigas, me advertiram muito sobre a decisão de assumir a prefeitura naquele momento, com um período de um ano. Fala, Chico, você não faça isso, você vai se queimar, é muito pouco tempo, não vai dar tempo de você concluir, de mostrar realmente a que veio, a situação está muito difícil, enfim. Todo mundo tinha ciência de que seria muito grave. E eu tenho usado uma figura uma imagem para dizer o seguinte: você acorda numa madrugada e depara uma noite fria, chuvosa, e depara com uma cestinha com uma criança na porta da sua casa. Ou você abre a porta e bota para dentro, ou você deixa morrer do lado de fora, ou vai passar alguém para apanhar. Porque se você deixar para pensar para depois, não vai dar tempo, porque a solução já foi dada por si só. Então, a gente precisava assumir esse momento difícil, esse desafio. Porque se eu não tivesse preparado para assumir um ano de governo, eu não estaria preparado para assumir os 4 normais. Então, eu acho que se a gente esteve preparado naquele momento, e eu vou te dizer, não tenho a menor vergonha ou medo de dizer que nós fizemos um trabalho excepcional à frente da prefeitura nestas condições, neste cenário. Então, certamente, com um período de 4 anos, um período mais tranquilo, onde você tem a perspectiva de uma melhora dessa crise, apesar de não ter nenhuma garantia de que ela vá ter um atenuamento aí nos próximos 2 anos, mas tem uma perspectiva de melhora, né? E aí 4 anos, com a Câmara também renovada, com outro cenário, com uma outra
a legitimação das urnas, isso tudo é a superação de um ciclo de problemas e de dificuldades que o município passou. É um outro momento, é uma outra situação. Eu acho que a gente está preparado para enfrentar, com certeza. Francisco, de conta a sua campanha ainda para essa eleição suplementar, você fez uma série de propostas, muitas das quais você não conseguiu cumprir. Você se sente frustrado? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Nós fizemos, eu não estou aqui agora com o nosso compromisso, nós tivemos muita responsabilidade, inclusive, de conduzir as propostas naquele momento. Eu não fiz um plano de governo, nós fizemos um folhetim com 13 compromissos. Dos 13 compromissos, eu tenho certeza absoluta, se a gente tiver a oportunidade num outro momento, né, de estar mostrando, e vamos estar mostrando isso em papel, nós cumprimos totalmente ou parcialmente pelo menos 10 delas. Porque eram compromissos, princípios, situações que a gente se comprometia e era possível fazer em um ano. Agora, eu tive muita responsabilidade. Todo o comício que nós fizemos pode estar gravado. O que nós prometemos foi trabalho. Não estou aqui para vender ilusões, estou aqui para dizer que nós temos aqui com disposição para trabalhar e que vamos enfrentar uma situação muito dura. Então, de forma alguma, frustração é uma palavra que não existe no meu dicionário, porque a gente trabalha com a perspectiva da possibilidade real. O que acho que o maior problema do político é chegar para a pessoa e prometer, ou para a sociedade, prometer coisas que ele não pode cumprir. Francisco, a sua opinião, qual foi a maior marca, ou a marca mais patente, a principal marca desses seus pouco mais de um ano de governo? Olha, Wanderson, eu acho que nós fizemos muitas coisas em várias áreas e em várias regiões da cidade. Retomamos obras que estavam paradas, algumas outras tiveram que ser encerradas por falta de capacidade, de viabilidade técnica e financeira de continuar. Uma delas é a creche do Cantinho Fiorello, que se iniciou as atividades segunda-feira, como prometido, prometemos iniciar o semestre nela. Reformamos escolas, melhoramos a merenda escolar, reformamos a frota da Secretaria de Saúde, os ônibus pela segunda vez, né, no primeiro momento nós trocamos pneus, botamos em condições de segurança para rodar, agora de novo teve um desgaste, novamente agora conseguimos refazer. As máquinas todas nós recuperamos, máquinas estavam paradas há anos e anos, estão aí funcionando, patrões, escavadeiras, fazendo o trabalho de apoio ao agricultor. Enfim, temos muitas ações. Estão comprando a merenda escolar, em uma das nossas promessas, mas duas situações eu acho que são marcantes. Uma é colocar o homem de natividade, o cidadão, no centro do nosso projeto. A prefeitura precisa estar a serviço do cidadão e não de grupos políticos. O exemplo disso, a programação das nossas festas, valorizando o nosso artista local, o Festival de Gastronomia, que colocou aí 13 empresários na avenida, foi um sucesso absoluto de público, de crítica, venderam, ficaram satisfeitos. A reorganização da feira, né, com a grande mudança, não só de local, como também depois o horário, tem aumentado enormemente o volume de negócios. A compra da merenda escolar do agricultor familiar, que hoje já ultrapassa os 40%, a lei determina um mínimo de 30%, nós já estamos comprando mais de 40%, e é do agricultor familiar mesmo, de fato, estão comprando e pagando em dia. Isso é uma forma de dizer, nós temos valor, nós temos potencialidade, nós temos possibilidades, e é com o nosso povo, é com soluções criativas, talvez pequenas se você comparar com uma grande indústria, com uma grande iniciativa privada, mas o cidadão precisa estar no centro do nosso projeto, e nós provamos com essas pequenas iniciativas que isso está acontecendo. A outra coisa é em relação à corrupção. Nós hoje temos licitações absolutamente transparentes, temos transparência também com o portal da transparência da prefeitura. O portal não funciona ainda como deveria funcionar. Bom, exatamente, mas nós foi uma das bandeiras de nada. campanha do senhor, passado um ano, o senhor não conseguiu botar ele funcionar ainda, exatamente, candidato. Mas você, como profissional
da comunicação sabe das dificuldades que tem, técnicas, Mas inclusive, um em relação ano, a isso. candidato. O senhor, durante a campanha, só criticava o seu adversário porque aquilo era um absurdo, etc. e tal. Mas de forma alguma, Wanderson, de forma alguma nós não temos problemas técnicos com a manutenção do portal, mas um ano, ele funciona. Um ano, prefeito. Um ano não é suficiente? Nessa crise, você há de convir que qualquer coisa que não se tenha conseguido fazer na plenitude, até porque nós pegamos uma prefeitura sem memória, porque o arquivo totalmente destruído, inúmeros processos desaparecidos, isso é fruto de objeto de... O portal não tinha nenhuma informação, nós começamos do zero, hoje você tem uma série de possibilidades, candidato, mas as informações do seu governo, por que não estão lá? Olha, você consegue acessar todos os dados de 2015 e 2016 no link Portal da Transparência. Compras, inclusive, notas fiscais, contratações... Podem não estar 100%, mas grande parte estão. Ponto de desafio... Porque, com certeza, grande parte, muito mais do que estiveram no passado e nunca ninguém reclamou. No passado não tinha nada. Exatamente. Então, você há de convir que, a partir do 0 para o 100, existem limitações tecnológicas, existem problemas de contratação de empresa para manutenção do portal. Entendo. É uma dinâmica complexa. E isso, com certeza, nós tivemos uma série de dificuldades. Mas jamais por indolência, por... Tal questionamento se faz necessário porque a transparência é uma das principais bandeiras do seu governo. Exatamente, e a gente tem feito tudo para manter a questão. Por exemplo, nós hoje atendemos todas as solicitações do cidadão, inclusive, quando nos solicita no prazo adequado, qualquer tipo de informação que não esteja disponível, tem alguns 2 ou 3 aí. A Câmara reclamou que o senhor demorava muito a responder questionamentos. A Câmara... pode ter reclamado. Agora, que nós respondemos todos os questionamentos da Câmara, ela nunca fez questionamento, nunca recebeu nada de prefeito nenhum e reclamava que eu demorava. Agora, pergunte qual informação que eu não dei, que eu deixei de dar. Demorar é uma coisa, não dar é outra, completamente diferente. O senhor então afirma que nunca sonegou nenhuma informação à Câmara? Absolutamente. Desafio e comprovo que nunca deixamos de dar nenhuma informação solicitada pela Câmara. Há algumas... pela própria dificuldade de levantar a informação, às vezes demora, né? Mas nós demos todas as informações necessárias. Num eventual segundo mandato, o senhor se compromete a regularizar essa situação? Com certeza, Wanderson, isso não é uma imposição só legal. Isso é uma imposição legal e um princípio nosso que nós não abrimos mão. A transparência é fundamental para o controle do cidadão, nós não temos nada a esconder de ninguém e, dessa forma, nos comportamos com muita tranquilidade em relação a isso. As informações da Prefeitura estão abertas para os vereadores e para todo cidadão que entender que precisa de informações suplementares que não estejam disponibilizadas no portal. Perfeito. Agora, um grande problema enfrentado pelo senhor é a questão do servidor, candidato. O senhor pegou, de certa maneira, a folha com um certo atraso, mas passado um ano de governo, o senhor não conseguiu regularizar a situação ainda. Exatamente. Eu vou te falar, vou te afirmar com segurança. Se a Prefeitura estivesse administrada por qualquer um da forma como vinha sendo administrado, nós não teríamos uns dias de atraso, não, teríamos 3 meses pelo menos de atraso. Porque nós pegamos a Prefeitura com uma folha de 2.450.000, a folha de junho, ela foi paga com recurso da nossa administração e a metade do 13º de 2015, que também deveria ter sido paga antes da festa. Inúmeras dívidas com várias coisas, inclusive com a Ampla, que se não pagar, corta a luz e deixa a Prefeitura e os órgãos públicos aí, então, sem funcionar. Previdência, porque se não pagar, o município vai para o portal, desculpa, eu esqueci o nome, para o CalC-CIAF, e uma série de outras questões que não podiam deixar de ser pagas. Então, no momento de restrição de economia, restrição de recursos, de restrição financeira, nós estamos com uma situação extremamente complicada no sentido de conseguir colocar em ordem as finanças do município. Então, a Prefeitura, o governo passado, deu um aumento para os servidores, para os professores em especial, e não pagou. Quem pagou fomos nós. Né? Quem pagou o aumento que o Robson deu para os funcionários fomos nós. 2 parcelas atrasadas, retroativas a 2013, de perdas de 2013 para cá.
Nós pagamos 2 parcelas e vimos pagando o aumento. Agora, tivemos dificuldade de dar o aumento solicitado e, em qualquer situação que estejamos na mesma situação, vamos ter a mesma conduta. Vamos colocar os números na mesa, vamos fazer a discussão aberta, com responsabilidade, e dizer isso dá, isso não dá, porque administrar requer atitude. E atitude nós temos. O seu governo priorizou o servidor, candidato? Dentro da possibilidade, sim. Dentro da possibilidade da realidade que nós vivemos, Wanderson, você nunca pode desconsiderar o caos financeiro que encontra-se ainda este município. Porque, repito mais uma vez, como falei do início, só milagre para pagar todas as dívidas que nós encontramos, pagar em dia e dar aumento. Então o município não tem jeito. Muito difícil, a situação é nossa. Nem mesmo o senhor conseguiria dar jeito, então? O jeito que nós estamos dando é o jeito que nós estamos dando, que é o possível, sem piruetas, sem pirotecnias, com responsabilidade, com enfrentamento da situação, com colocação dos dados na mesa de negociação, discussão. Agora, dinheiro não se fabrica. Nosso município vive 95% da nossa arrecadação é repasse do governo federal e do governo estadual. Eu te mostrei lá em Urânia uma vez, o ICMS hoje é diário, ele cai todo dia um cadinho. É miséria, tem dia que entra 6 mil. É a conta-gotas, né? É conta-gota. O FPM, o primeiro decêndio desse mês, normalmente entra 500 e poucos mil reais. Esse mês entrou 182 mil. Para pagar a folha de pagamento, a segunda parte agora, que vai ser paga na sexta-feira. Esta sexta agora? Isso. Nós tivemos que juntar todos os tostões de todas as contas. E muitos compromissos ficam em segundo plano para priorizar a folha. A primeira medida que nós tivemos foi cortamos 15% do salário do vice, dos secretários, durante 6 meses, para poder pagar os servidores. Pagava os servidores primeiro, depois os cargos comissionados. Então, isso são ações concretas, não é falácia. Agora, eu sou sindicalista, eu fui do Sindicato dos Servidores muito tempo. Eu tenho um histórico de defesa do trabalhador na minha vida pessoal. Não seria como prefeito que eu iria não dar um aumento. Que prefeito não gostaria de dar um aumento, e ainda mais eu, o histórico de vida que eu tenho? Que prefeito não gostaria de pagar em dia, pagar antecipado, de ter um cronograma de pagamento como o Agudo tinha, que era um grande trunfo político que ele conquistou ao longo da vida? Quem é o irresponsável que com dinheiro no caixa... Aliás, é um grande desgaste que o senhor tem sofrido politicamente. Mas esse é o desgaste de ter tido a coragem de assumir o problema. Perfeito. Porque se eu fosse covarde, teria largado para lá. Agora, eu digo e repito em todas as situações, o povo de Natividade é o juiz. E tem que olhar o que está na mesa, quem são os candidatos, quem são os apoiadores e qual a responsabilidade desses apoiadores onde o município chegou. Porque eu peguei o município com situações gravíssimas de corrupção comprovada. Inclusive agora, denúncia do Ministério Público formalizada contra o ex-prefeito e vários secretários municipais da gestão passada em relação a essa questão. Então, nós temos absoluta tranquilidade em relação à forma como trabalhamos com a questão do servidor. Gostaria e quero poder valorizar o servidor, ter um compromisso com o sindicato, de discussão do plano de carreira. Fizemos o enquadramento dos servidores, que foi um impacto pequeno, mas foi um enquadramento, o real enquadramento. Propus à Câmara, mais de uma vez, a correção das distorções que existem na legislação municipal em relação ao servidor, que precisa ser completamente reformulada, e a Câmara negou, não foi feita essa reformulação. Então, tem um compromisso de estar com o sindicato, tem uma comissão permanente que é composta por representantes do sindicato e representantes da prefeitura. Eu não participo diretamente por questões óbvias de tempo, mas gostaria, e num próximo governo, estarei sentado a essa mesa de negociação para construir, reformular toda a legislação do servidor em relação a direitos, a deveres, em relação à carreira. Eu acho que isso é um compromisso nosso, que não foi possível atender
na integralidade por conta das restrições financeiras e econômicas nas quais nos encontramos. Isso quer dizer que, quer seja o senhor reeleito ou outro candidato seja eleito, ele não vai enfrentar um mar de rosas. Com certeza. O eleitor não pode pensar que o próximo prefeito, quer seja o senhor ou outro... Nenhuma perspectiva, de que a situação se normalize nos próximos 12 meses. Para ser mais otimista. Quem diz isso, então está vendendo ilusão. Vendendo ilusão, com certeza absoluta. Fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Me diga como. Se governar o município numa situação de absoluta bonança financeira, só esse mineroduto jogou de ISS em inatividade uma fortuna durante o período da obra do mineroduto. Acabou, foram embora, e aí restou para nós só o impacto ecológico, que todo mundo sabe que ficou, né? Está aí o resultado visível dos grandes problemas ambientais que nós temos enfrentado. Obviamente que não foi só isso, mas isso deu uma grande contribuição. Se criaram despesas que não puderam ser retiradas posteriormente, porque foi incorporada, e a prefeitura hoje assume responsabilidades que não são dela, e porque tinha dinheiro fácil, né? Obras superfaturadas e uma verdadeira farra com o dinheiro público, diárias astronômicas. Só um servidor tem registro de mais de R$700 mil de diária para um servidor sequer, um servidor somente. Então, isso são coisas que foram feitas porque tinha dinheiro. O Brasil estava sob o governo do presidente Lula num grande momento de crescimento. Teve ano de crescer nesse período 7% ao ano. Nós estamos com um crescimento negativo há mais de um ano. Então, pelo menos 5 trimestres de crescimento negativo do Produto Interno Bruto. Isso se reflete em redução de receita. E nós temos aumento de tudo, aumento de combustível, aumento de coisa, inclusive expectativas também de aumento de salário. É normal, lícito, legítimo. Agora, isso se dá com uma realidade financeira. Por isso que eu digo, os cofres da prefeitura, as contas da prefeitura estão abertas. Eu fiz audiência pública em mais de uma ocasião para mostrar a realidade, como é que estão os números, qual a queda real da arrecadação. Então, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem que dizer como, com que dinheiro, porque a responsabilidade é fundamental. Eu sei que um dos nossos adversários esteve aqui sobre a entrevista com você ontem, falou da questão do hospital, né? Focou especificamente no hospital. Olha, a atual direção do hospital pegou o hospital com uma dívida de mais de 4 milhões. Dentre elas, quase 2 milhões de dívida trabalhista, que foi acumulada ao longo de um bom período. E essa dívida estava inviabilizando a permanência do funcionamento do hospital. Porque o que ele fazia? A justiça ia lá, decidia por 3, 4 processos, ia lá, bloqueava o dinheiro. Nós tivemos compromisso, porque o hospital, apesar de ser uma entidade privada, é uma entidade de interesse público do município, que é o nosso único hospital. Então, na verdade, ele é privado, mas é de interesse público, porque é de todos nós, e a prefeitura e o SUS são seus grandes financiadores. Tivemos a coragem de sentar com a Justiça Trabalhista, intermediar uma negociação que que possibilitou o fim dos bloqueios à conta do hospital. Estamos repassando hoje para o hospital cerca de 380 mil por mês, seja de recursos próprios da prefeitura, seja de recursos do SUS, para viabilizar aquele que é o nosso único hospital e que, ruim com ele, pior sem ele. Então, nós tivemos uma atitude concreta de garantir o financiamento do hospital. Agora, o hospital está no mar de rosa? Não. Como é que se paga em um ano 4 milhões de dívida? Dívida com a Ampla, com fornecedores de medicamentos. Quando nós assumimos o hospital, era conhecido, o hospital estava lavando soro, lavando ferida com água, porque não tinha nem soro para lavar ferida. Hoje você vai lá, tem todo o material, tem as dificuldades sempre, eu fui secretário de saúde há 8 anos, e é uma reclamação permanente. Agora,
você vai lá no hospital e vai ver que está funcionando, tem medicamento, tem funcionário, tem médico, tem todo um... Então, é muito fácil criticar, principalmente quando se esteve na Câmara durante o tempo todo, que presenciou o sucateamento do hospital e não fez absolutamente nada, nem sequer um discurso. Então, falar, prometer é muito fácil. Agora, diz da onde que vai tirar o dinheiro e de que maneira que vai viabilizar. Aliás, Vanzo, eu queria te aproveitar o momento para te propor e também desafiar os nossos adversários para um debate público, aberto, com regras definidas, pré-estabelecidas aqui. Se alguma instituição da cidade se propuser a fazer com regras claras, eu me comprometo a transmitir e, se acharem que deve, eu posso, inclusive, mediar. Me coloco à disposição. Ótimo, perfeito. Se alguma instituição... Itaperuna, por exemplo, a Igreja Católica está promovendo um debate. Ótimo, excelente. Eu me comprometo. Perfeito, eu te agradeço e enalteço mais uma vez o seu senso democrático. Mas é fundamental que isso aconteça, porque aí você pode contrapor ideias. Porque vir aqui falar, ou ir no subir no palanque falar, é muito fácil. Agora eu quero ver, provar de onde vai tirar o dinheiro para fazer o que se diz que vai fazer.